Este é o Criando Laços, o podcast feito pela SAF da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Um podcast pensado carinhosamente para você, mulher. Aqui poderíamos crescer física, social, emocional e espiritualmente, nos capacitando e nos fortalecendo para a vida no lar, através da meditação de diversos exemplos cristãos de superação. Somos chamadas para sermos suportes umas das outras no amor, no zelo, nas orações, no partilhar, mas sem esquecer que, embora muitas, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Neste espaço, nós mulheres de diferentes lugares e de todas as idades conseguiremos conectar nossos corações e criarmos laços, fortes laços. Oi, eu me chamo Tatiane, bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, do podcast Criando Laço. Hoje, eu e a Paloma, nós vamos apresentar um livro a vocês. O nome dele é O Desejo de Agradar a Outros, que tem como subtítulo Livrando-se da Armadilha da Busca por Aprovação, do autor Lô Priolo. Oi, aqui é Paloma e eu e Tati vamos comentar sobre a temática do livro, né? E ele fala sobre o nosso desejo desenfreado em agradar aos outros em detrimento da aprovação de Deus. Então, Tati, esse livro surgiu para mim quando uma amiga, né, que é conselheira bíblica, Juliana, ela me indicou, já que ela percebeu que o meu perfil era esse. Então, foi nesse momento que eu li e esse livro me fez muito bem. Apesar de me trazer muitas verdades, de ser doloroso, né? Muitas vezes, porque eu confrontei com o meu pecado, mas assim, foi um livro extremamente importante. Ele vai tratar desse problema e das características de alguém que vive para agradar as pessoas. Fala também dos perigos, né? Em você querer agradar. E lembra que a gente não pode agradar sempre todo mundo. Não tem como. Nem mesmo por um pouco tempo. Isso é possível. E ele ainda fala das consequências de viver sob esse temor. Porque no fundo, você vive sob um temor. Será que eu agradei? Será que eu não agradei? Mas o que é reconfortante é saber que ele nos traz uma solução, que é a solução de Deus, né? E ele mostra como a Bíblia nos ajuda a vencer de forma prática esse pecado. Para tu, quando é que surgiu Esse livro surgiu também através do aconselhamento bíblico com Vanessa, que eu só fui para o aconselhamento bíblico após tentar conversar com você. Não sei se você lembra desse exemplo. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha. E num momento de ansiedade, eu liguei para a Paloma e disse para ela assim, eu estava muito ansiosa. E ela me confrontou, dizendo que eu precisava ouvir algumas coisas e assim, não aquilo que eu queria ouvir. E depois você até pediu desculpa, dizendo assim, eu estou lendo um livro e estou sendo confrontada por ele. Só que aquilo foi um divisor de águas, né? Porque eu precisava ouvir a verdade. Eu não precisava ouvir nada que me agradasse. E a partir daquele momento, mudou a minha vida, mudou a vida da minha casa, mudou a vida da minha família, mudou muita coisa. Então, assim, e esse livro, cada vez que eu lia ele, eu era, assim, levava uma lapada. Era muito, muito doloroso e, ao mesmo tempo, libertador. Porque eu tinha aquela certeza que eu estava fazendo errado, mas Deus não ia me abandonar. Ele ia me ajudar a fazer o que era certo. Engraçado, Tati, que eu lembro exatamente desse dia, dessa nossa conversa, porque eu só me lembrava do livro no sentido de você precisa agradar a Deus, e a forma de agradar a Deus é trazendo essa pessoa para também agradar a Deus, né? E na hora eu lembro que eu fiquei nervosa, eu disse, meu Deus, Tati vai ficar chateada comigo, mas eu entendi que aquilo era fazer o bem para você, para a glória de Deus, né? Então, e aí depois eu até fiquei assim, poxa, eu consegui vencer o meu pecado, consegui vencer a minha dificuldade, né? E louvado seja Deus, né? Porque eu acho que esse livro, bem como a vida das conselheiras, né? Tanto Juliana quanto Vanessa, foram bênção para a gente no sentido de nos orientar.
Verdade. E foi muito bom para mim, na verdade, Paloma. Então, e ao ler o livro, a gente pode observar algumas características, né, de alguém que vive para agradar as pessoas. E o autor, ele traz muito à memória, né, no livro, que um dos problemas de agradar as pessoas é o orgulho. Sim, e aí, Tati, nisso que a gente vai falar, né, para quem está ouvindo, é importante saber que não a pessoa que vive para agradar outros, ela não necessariamente tem que ter todas essas características. Então, ela vai ter a maioria. Algumas a gente não vai se encaixar, mas, né? E uma coisa também, já que a gente está começando a falar dele, é que quando eu estava lendo, eu comentava com algumas pessoas, aí dizia assim, não, desse mal eu não sofro. Mas o que eu percebi é que esse livro ele tem confrontações para todo mundo. De repente, em especial para nós, que era a nossa tendência, né? Mas eu acho que todo mundo pode aproveitar esse livro. Inclusive, logo no primeiro capítulo, ele tem um teste, né? Esse teste, ele te mostra qual é a tua tendência de agradar outra pessoa, né? E o autor, ele fala sempre sobre isso, que a essência de alguém que vive para agradar as pessoas dificulta a identificação do pecado. Sim. Porque a gente sempre acha que está fazendo o que é certo, né? E quando o orgulho está reinando, muito difícil a gente identificar onde é que a gente está errando. Isso. E também a questão de esse agradar os outros, ele está relacionado com uma codependência, né? Então, eu dependo do outro para alguma coisa, eu dependo da aprovação, eu dependo da satisfação. Isso não deixa de ser idolatria, né? Então, é quando eu busco alguém ou algo, né, que eles façam por mim aquilo que só Deus pode fazer, né? E aí eu tento também me suprir de qualquer forma que só Deus faz. Né? Em João 12:43, ele fala, né, aqueles que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E esses caíram, né? E o nosso proceder deve ser outro, deve ser de fato agradar mais a Deus que aos homens, né? Não dá para servir a dois senhores. Porque o que o mundo fala de codependência, a Bíblia fala de idolatria, né? É normal ser dependente, é normal ter uma troca de dependência, mas a gente só pode depender de um único, né? Deus. Uhum. Então, depender de outra pessoa não deixa de ser idolatria. E aí, o mundo também vai falar muito quando ele não fala em agradar os outros, ele fala em se agradar, que também é idolatria e é orgulho, né? Então, a gente precisa estar bem atento a isso. O Tati, fala aí, quais seriam os lados da idolatria? Então, negligenciar Deus, trocar Deus por qualquer tipo de substituto, desejo desordenado por algo e temor desordenado de perder algo. Quando nós estamos muito presos ao dinheiro, o maior medo é ficar pobre. Quando a gente tem está muito preso a uma pessoa, a gente tem medo de perdê-la. Essa codependência também, né, ao dinheiro, à pessoa. Então, no momento que a gente se torna muito preso a isso, a gente está tirando o lugar de Deus. Então, esses são alguns pontos, né, que o livro fala sobre a idolatria. E aí, nesse desejo, né, de agradar aos outros, o livro fala assim, né, que a gente deseja o louvor dos homens mais do que o louvor de Deus. Ou seja, você quer ser elogiado, custe o que custar. Ou, de repente, você não quer ser envergonhado, né? Poxa, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Então, quantas vezes a gente disse sim, porque... não, é porque o que é que fulano vai pensar? O que é que cicrano vai pensar? E é claro que a gente não vai viver uma vida tipo, tô nem aí. Não é assim, né? A gente não pode sair de um extremo e ir para outro. Mas o que a gente deve pensar é que a motivação do nosso coração deve ser agradar a Deus, né? E ele lembra também quando ele fala assim, não sei se você está lembrada, quando ele diz assim, quando as pessoas são corrigidas. E se for em público, é mais difícil ainda, né? Sim. Porque é o orgulho que está ferido. Nossa, e a pessoa vai para casa martelando. Eu fui envergonhada, eu fui corrigida, isso é inadmissível. E
pessoas assim, ela também tem tendência a fazer acepção de pessoas. Por que eu vou agradar Paloma se Paloma não vai me dar nada em troca? Sim. Né? Então, o bom do livro é que ele não só trata a questão da gente querer agradar as outras pessoas como um pecado, mas lembra também o nosso eu, né? Então, o que é que eu estou motivando dentro do meu coração? Isso. O que chama a atenção é que ele sempre vai trazer qual a motivação do nosso coração, né? Então, se a minha motivação, não, eu vou servir. Para que eu vou servir? Para glorificar a Deus ou para que eu seja visto e notado pelos outros? E aí acaba sendo uma motivação hipócrita, né? Se eu estou usando meus dons e habilidades para meu próprio benefício, eu estou sendo egoísta. Então, essa confrontação, né, que ele traz muitas vezes, e aquilo que aparentemente era bom, poxa, ele está agradando alguém, ou eu estou servindo alguém. Se a minha motivação for errada diante do Senhor, né, não dá certo. Normalmente é uma pessoa descontente com a condição que Deus colocou, né? Isso. Ela tem o desejo de agradar os outros, nunca vai ser saciado, porque ele não está contente. É a questão também do contentamento. Quando eu li esse livro, eu não só identifiquei um pecado em mim, que é a questão do agradar os outros, que eu tinha essa preocupação, aquela questão da rejeição, né? Como às vezes a gente passa por uma experiência de rejeição na infância ou num relacionamento e isso termina deixando aquelas marcas. Mas a questão também, assim, de como é que você está se aceitando perante Deus, daquilo que Deus te deu, né? Em beleza, em condições financeiras, em status, em tudo aquilo. Então, quando você não está satisfeito com isso, você vai estar sempre buscando algum tipo de desejo, né? Ou agradar alguém, ou se agradar. Isso que tu falou, Tati, é bem importante, porque assim, cada um tem uma história de vida, cada um percorreu um caminho. E muitas vezes as pessoas vão tentar justificar, não, ela é assim porque sofreu isso na infância, deixou de ter isso, ou teve aquilo, enfim. E isso, claro, vai explicar muita coisa, mas a forma como eu reajo a isso, principalmente se eu fui resgatada pelo Senhor, é que vai fazer a diferença, né? Então, eu não posso justificar o meu pecado por conta de outras coisas no passado, mas sim eu tenho que usar isso. Ok, Senhor, eu sofri isso, eu fui rejeitada aqui, eu não tive aqui, isso, mas e agora? Como é que eu, crente no Senhor Jesus, eu respondo a tudo isso, né? E eu vou ser cobrada, né? Verdade. O pecado ele não vai ser menos pecado porque houve uma história lá atrás, né? Então, isso é importante. Então, aí eu te faço uma pergunta, né? Para os ouvintes, para mim, para você. É certo desejar agradar as pessoas? Pois é, Tati. Não há pecado em agradar as pessoas. O pecado não está aí, né? No agradar propriamente dito. A questão é que algo pode se tornar pecaminoso na hora que eu desejo excessivamente. Então, e se esse pecado é o desejo por aprovação? Ok, também não é errado você desejar aprovação, mas o que é errado é esse desejo desordenado e que vai me fazer cair no pecado. E aí, como eu já falei, o problema também é a gente ir para outro extremo. Tá, então agora eu não vou mais agradar ninguém, eu não preciso agradar mais ninguém, não preciso pensar no que os outros vão pensar e pronto. Aí a gente também está entrando em outro extremo que também é pecado. Então, o que eu entendo é a minha motivação, por exemplo, na hora que eu te dei um conselho, foi o quê? Foi, não, eu vou dizer isso à Tati para que ela se corrija e eu quero o bem dela. Eu quero que assim ela sofra menos e se aproxime mais do Senhor. É que a confiança dela no Senhor aumente. Então, é essa a motivação, né? Porque eu poderia dizer, não, Tati, é assim mesmo, né? E por outros momentos eu fiz isso e eu vi que eu estava errando e eu não estava lhe ajudando. Então, acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Eu lembro, sabe de quê? Da frase. Foi assim, depois que eu fiz um áudio enorme, aí você respondeu, você precisa tratar o seu coração.
E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu sou evangélica desde criança. Eu estou na igreja há 40 anos. Como é que Paloma diz que eu tenho que tratar o meu coração? Eu precisava tratar o meu coração. Eu precisava descansar no Senhor. Eu precisava aumentar a minha fé. Entendeu? E era aquilo que eu estava precisando ouvir. Mas quando eu ouvi, você precisa tratar o seu coração, doeu na hora, né? Porque não era aquilo que eu queria ouvir. Que esse também é a questão do nosso egoísmo. Isso. Eu não quero ouvir tudo, né? A gente não quer ser repreendida, né? É verdade. E, Paloma, e quando a gente quer muito algo bom, né? Ao ponto de eu querer pecar para ter aquilo se torna idolatria para o meu coração. Né? Eu já tiro já outro tipo de pecado. E eu acho uma coisa assim, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu em fevereiro. Eu estava na piscina com Gabi aliás, foi em janeiro, desculpa, época de férias, todo mundo brincando na piscina, não sei o quê. Aí começa a tocar uma banda de carnaval lá no prédio. Aí Gabriela, no meio da piscina, eu sentada lendo, ela vira e faz, mamãe, carnaval é do diabo, né? Eu queria abrir um buraco e enfiar minha cabeça. Porque eu estava muito mais preocupada em não desagradar os meus vizinhos que estavam perto, uma amiga que estava conversando. Eu fiquei com vergonha. Mas por que eu fiquei com vergonha? Porque a minha preocupação era em agradar a quem estava ali ouvindo do que em responder o que é correto para minha filha. Está entendendo? Então, assim, eu fiquei com vergonha. Eu queria abrir um buraco ali mesmo e enfiar minha cabeça. E depois eu fiquei com vergonha de mim. E o pior é que, assim, às vezes a gente quer agradar pessoas que nem são importantes na nossa vida, nem são relevantes, né? Então, eu já me peguei nessa situação, assim. Também já passei por algumas situações constrangedoras com filhos, meninos, né? Pois é. E aí, depois eu fiquei, poxa vida, em vez de eu falar a verdade, né? Eu fiquei constrangida porque eu ia desagradar alguém pelo errado, né? Então, acho que essas coisas nos fazem pensar de qual é a nossa motivação, né? E aí, Tati, acho que a gente poderia listar aqui para os ouvintes quais situações, né, a gente poderia agradar as pessoas. Então, por exemplo, se o meu desejo não é o centro motivador do que eu faço, né, mas o amor a Deus e ao próximo, quando eu me preocupo em estabelecer um bom nome pela causa de Cristo. Porque, veja, muitas vezes a gente quer ter o bom nome para uma causa que não é do Senhor, né? Então, assim, às vezes a gente quer só a nossa reputação. É o nosso nome que está em jogo. Mas a gente devia ter um zelo muito maior quando é a causa de Cristo que está em jogo. Uhum. Eu também tive uma experiência, assim, que uma pessoa que me magoou muito, me entristeceu muito. E muitas vezes eu fazia assim, eu não sei por que eu estou tão abatida por causa dessa pessoa. Meu marido me confrontava, até uma amiga me confrontava, mas por que tu se importa tanto? E muitas vezes eu fiquei, né? Por que eu estou me importando tanto? E depois de muito orar e de ler e de analisar, eu vi que o que estava me chateando mais do que tudo era porque, tipo, a visão que ela tinha de mim não era mais aquela... Ela tinha uma visão... Veja, eu continuo achando que ela teve uma visão errada de mim, mas eu estava muito preocupada era com a minha reputação. E aí, quando eu descansei no Senhor, de dizer assim, Senhor, eu fiz o que deu. Diante de Ti, eu estou muito tranquila, né? Pedi perdão ao Senhor. Então, Senhor, eu estou tranquila. Então, aí virou a chave. Foi libertador. Foi libertador. Porque eu estava preocupada com a minha reputação aos olhos dela, né? E não aos olhos do Senhor. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado. Mas diz aí, Tati, fala mais algumas situações. Então, quando a Bíblia também ordena que a gente agrade alguém, aos pais, né? Governantes, superiores, né? Quando também nos esforçamos para agradar o cônjuge, assim, debaixo do mandamento de Deus, né? Lembrando que acima é agradar a Deus. Mas, assim, não é pecado agradar o nosso marido, afinal de contas, ele é o nosso cônjuge, foi Deus quem separou para a gente. Também para ganhar pessoas para Cristo, tá? Eu tenho que agradar, agora sim, para levar aquela pessoa para Cristo,
né? E confrontá-la em verdade também. Lembrando Você não que vai passar a mão, nem vai distorcer o que é bíblico, né? dizer assim que o pecado é pecado, né? Eu já tive uma pessoa que me perguntou, eu gostava muito dela, e ela perguntou: e se eu namorar aquela pessoa e ela não é cristã, tu acha que ela se converte? Aí a gente fica naquela coisa, eu falo a verdade, que ela não pode ser um namoro missionário, ou eu digo para ela que é pecado e pronto, e ela ore, né? É bem difícil, mas a gente tem que falar sempre a verdade. E também usando nossa liberdade cristã, para não colocar, né, para não ser uma pedra de tropeço para um irmão mais fraco. Então, é isso que Deus espera da gente. Nesse caso, Tati, algumas pessoas até dizem assim, não, eu faço, eu sou livre, eu vivo como eu quiser. Mas aí eu chamo a atenção que a gente já falou, né? Isso não é bíblico. Então, a gente também não pode fazer nada que leve meu irmão a pecar, mesmo que isso signifique que a gente vai ser incomodado. Mas é aquela coisa, se tem um irmão mais fraco, eu posso me abster de certas coisas para ganhá-lo, né? Então, assim, a conclusão, né, Tati, é bem evidente. Na hora que a gente deseja o aplauso, a gente obtém uma posição, uma conduta desordenada de uma proeminência. E aí a glória não é para o Senhor, é para a gente. E aí, quais são os perigos, Tati? Você me perguntou, né, como a gente deseja agradar as pessoas, se é certo ou se não é, e como a gente pode fazer para agradar as pessoas de forma correta. E aí eu te pergunto, quais são os perigos de ser alguém que vive para agradar as pessoas? Então, Paloma, a gente já viu que as pessoas que querem agradar, né, aos outros, o que é lícito e o que não seria, né? Mas aí, assim, quais são os perigos? A base, a motivação do nosso coração, né? Amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é um perigo muito grande, porque quando a gente tenta agradar alguém, normalmente nós estamos desagradando a Deus. Isso é um perigo muito grande. Na verdade, a lista é muito grande. Assim, foram 2 capítulos, né, exclusivamente falando sobre isso. E a gente ia passar a noite toda aqui falando, né, do livro. Mas, assim, servidão, né? Quando a gente tenta agradar as pessoas, nós nos tornamos escravos daquela situação, né? Nós também tiramos a honra de quem precisa, né? A gente tira a honra de Deus para dar a outra pessoa. A gente faz com que a gente perca alguns tipos de recompensas eternas. Isso é muito forte, né? Muito. Isso me chamou muita atenção, porque eu disse, poxa, quantas oportunidades eu poderia ter ganho, né, uma recompensa eterna e eu me perdi, eu pequei querendo ter uma recompensa terrena. Né? E ela cega, né, a gente para o próprio nosso pecado. Aquilo que a gente falou logo no início do podcast é que quando a gente está muito envolvida em agradar as pessoas, a gente não consegue ver o nosso próprio pecado. O orgulho em si só, ele já tira essa visão de a gente estar pecando. Verdade. E aí, nesse afã, né, de querer agradar as pessoas, muitas vezes a gente disfarça esse pecado, né? Porque parece bonito. Poxa, aquela pessoa, ela se dedica em agradar as pessoas, essa pessoa nunca diz não. Muitas vezes esse perfil ele é tido como algo a ser elogiado ou imitado. Mas no fundo, isso cega a gente para o nosso próprio pecado, né? Então, muitas vezes isso exagera, a gente exagera nossas virtudes, esquecendo que tudo é graça de Deus. Muitas vezes a gente minimiza nossas falhas, ou então distorce, né, as falhas. Quando muitas vezes, não, porque eu sou muito perfeccionista, então aquilo que é um pecado passa a ser algo assim, não, tipo, porque eu quero um negócio, né, muito bem feito. É o verdadeiro perfeccionismo egoísta, né? Pois é, né? E, às vezes a gente tá lá se esforçando para ser no exterior muito bom, né, muito boa, muito perfeita, quando na realidade deveria mudar o meu interior. E essa fome, né, por elogio. Então, é bem complicado. Também a gente fica muito vulnerável à manipulação das outras pessoas, porque vão ter pessoas manipuladoras,
que elas percebem isso. Então, elas vão fazer com que você faça direitinho o que elas querem, né? Porque elas sabem, não, eu vou fazer de tal forma que eu vou elogiá-la e aí eu vou ter o que eu quero. Então, pessoas desse tipo ficam muito vulneráveis à manipulação e também à decepção. Uhum. Né? Então, precisamos ter muito cuidado. Então, Paloma, para resumindo, nós teríamos duas situações, né? No livro. Se tiver mais alguma, você fala para lembrar. Que é a questão no desejo de agradar aos outros, por uma questão de necessidade de deixar as pessoas, né, de agradar aos outros, mas sempre por um egoísmo nosso, né? Porque a gente só agrada as pessoas para satisfazer algo da gente. Por uma questão de orgulho, aquela necessidade de bajulação. Tem até um exemplo no livro que ele fala de Amã, né? A chateação dele foi porque ele não teve a aprovação de Mordecai. E ele ficou chateado porque ele queria que Mordecai bajulasse ele, né? Nesse caso, Tati, o livro chama a atenção uma coisa que eu nunca tinha percebido. Veja, todos se curvam. Todos se curvam. Então, Amã poderia ter ficado satisfeito, tipo, poxa... 99%. Né? Se curvou, mas porque não se curvou, né? Que foi o caso de Mordecai, tipo, aquilo arruína a vida de Amã, né? Então, isso para mim ficou muito, muito claro. E o livro coloca assim, né? O orgulho de Amã o transformou em um monstro. Seu desejo e vício por aprovação o seduziram para muitos outros pecados, incluindo ira, falta de contentamento, autocomiseração, amargura, ciúme e, por fim, tentativa de genocídio. Então, o que aparentemente era uma coisa boba, tipo, ele ficou triste porque não agradou todo mundo, olha o que desencadeou, né? E aí a gente traz novamente, é impossível agradar todo mundo, né, Tati? Isso. E o livro também coloca, assim, que foi uma coisa que a gente estava conversando antes, que tentar agradar todo mundo é insensato, fútil e impossível, né? Então, isso é... Isso, mas a gente não vai concluir apenas com as notícias ruins, né? Não. Nós vamos concluir dizendo que temos também benefícios de buscar agradar a Deus e somente a Ele. Como eu te falei logo quando a gente estava conversando, é libertador. Aquela alegria de você só se preocupar em agradar a Deus. Ele é o nosso mestre. Então, é difícil você seguir uma multidão de mestres. Imagina você ter que agradar vários senhores, a vários mestres. Mas não, a gente só precisa agradar a um. E está satisfeito por isso. E é assim, a gente tem apenas um mestre, e esse mestre é nosso advogado. E aí eu quero trazer uma reflexão que eu nunca mais esqueci, que foi pastor Mano, que trouxe uma vez lá na empresa. E aí ele trouxe uma reflexão assim, olha, você não precisa se defender. E eu fiquei assim, como eu não preciso me defender? E aí mais uma vez a gente volta, eu estou interessada na minha honra ou na honra de Deus, né? E eu disse, não, como eu não vou me defender? A pessoa está falando algo errado de mim, está me difamando. E aí ele disse assim, olha, se a difamação for, claro, acabar prejudicando o andamento do trabalho ao Senhor, aí sim, mas se for por causa de você, fique em paz. O seu advogado vai lhe defender. E aí, humanamente falando, é muito difícil, Tati, né? Muito. Porque você faz assim, não, mas eu quero me defender, eu quero dar a minha versão, eu quero... Não, mas esse mestre, ele é advogado. E se eu agradá-lo, as coisas vão dar, né? Conforme a vontade dele. É lindo, porque Deus é mais sábio do que o homem, né? Então, ele nunca fará uma interpretação errada de você. Ele nem te tratará injustamente. E hoje em dia, em tempos de Zap, né? Tempo do Instagram. Olha, também. Instagram, WhatsApp, onde você escreve alguma coisa, quantas vezes você não interpreta mal ou você não é mal interpretada? E louvado seja Deus, porque Ele nos conhece, né? Amém. Ele sabe, de fato, quando a gente foi verdadeira, quando não foi, quando a gente agiu assim ou não. E Ele não erra, né, Tati? Então, Não erra. Ele não nos julga pela nossa aparência. Deus é totalmente confiável. E eu acho lindo quando eu sempre faço essa questão de repetir. Ele é santo, santo e santo. Ele é 3 vezes santo, né?
Então, é bom servir a única pessoa que não faz acepção de pessoas, que não te trata com injustiça, que ele é imutável, ele não muda com o nosso comportamento. Como ontem pastor Augusto falou, né? Ele não altera o humor, né? Não é um Deus que hoje eu vou agir de um jeito e amanhã, não, ele vai estar de outro jeito. Não, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Senhor não quer que a gente se prejudique para agradá-lo. Precisa ser a nossa motivação de vida, é agradá-lo, né? E isso é que trará a verdadeira felicidade. E aí, por último, o nosso Deus, ele não se influencia por fofoqueiro, Tati. Bom, Né? Então, assim, pessoas vão falar mal de nós? Vão. Nós, infelizmente, algumas vezes iremos falar de outras pessoas? Sim. E nisso a gente precisa, né, se arrepender e pedir perdão e não fazer mais. Pessoas serão influenciadas a partir dos nossos relatos? Sim. Mas o que é mais lindo e é mais reconfortante disso tudo é que Deus não é. Ele não é influenciável e Ele conhece o nosso coração. amém. Então, a mensagem final é, gente, se Deus se agrada da sua vida, o que é que importa se as pessoas não se agradam, né? O que deve ser suficiente e bastante para a gente é a aprovação e o favor de Deus. Isso é a maior recompensa, Amém. né? Então, Tati, eu acho que a gente fica a indicação do livro, né? Mais uma vez, vale a pena. É um livro que ele é duro, né? Ele traz algumas pancadas, mas também traz muito aprendizado e muita reflexão. E muita mudança. Sim. Vale muito a pena ler. Muito mesmo. Então, deixamos essa indicação e é bom tê-lo para também revisitar em alguns momentos. Acho que não é um livro para ler uma vez só, para de vez em quando reler e refletir. Amém. Obrigada, Tati. Obrigada, Foi Paloma. ótima a nossa conversa. Até mais.